Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos entender a importância dos enums novamente, né? E alguns truques com ele e as vantagens sobre as static final que a gente usa aí em nossas classes para fazer exatamente o que o enum deveria ser utilizado. Primeiramente, se você tem o costume, ou se você já programa desse jeito, fazendo o seguinte. Vamos fazer aqui os dias da semana, por exemplo. Você tem lá a sua classe que armazena os dias da semana para você poder imprimir o nome, segunda ou o número lá, 1, 2, 3, 4 e tal. E aí você vai lá, cria sua classe, por exemplo, dias da semana e nela você começa a sua saga. Public, static, final, dias, dias da semana e aí vai. Segunda, faz a nova instância. New dias da semana. Beleza. E aí tu vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, certo? E aí você também tem que fazer aquele hack lá do public dias da semana, que é passando um construtor privado para ninguém poder criar outras instâncias da sua classe aqui, certo? E aí quando você precisa lá no seu main ou nas suas outras classes, você vai dias da semana, ponto, e aí vai, domingo. Se dia da semana for domingo, faz coisa. Se dia da semana for segunda, faz coisa. Beleza, até funciona. Mas o ideal seria usar os enums. Vou deixar o código aqui do dia da semana do jeito tosco, vou dizer assim. E vou fazer aqui utilizando os enums. Vou criar um enum. O enum nada mais é do que uma classe que em vez de ser class é enum. Eu vou chamar de dia semana sem o D ali para não confundir. Beleza, tá aqui. O enum, para simbolizar, representar e ser utilizado daquele mesmo jeito lá, a gente teria que fazer basicamente só escrever as nossas constantes aqui. Então, eu vou fazer aqui para domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado também, né? Opa, e não. Sexta e sábado. Pronto. Isso aqui basicamente está tudo isso aqui que a gente fez, sem esse boilerplate horrível. Um monte de static final aqui. Hack para não ter novas instâncias da classe. A gente fez aqui basicamente em uma linha. E a utilização é a mesma coisa. Se o dia for, a gente passa aqui o enum. Em vez de dias da semana, a gente vai passar dia semana, que é o nosso enum, ponto. E aí a gente pode escolher domingo, pode escolher segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, exatamente do mesmo jeito, sem ficar utilizando os static finals, ok? Se você quiser também exibir, por exemplo, o número do dia, vamos abandonar aqui definitivamente nossas static finals, vamos só para o enum agora. Você quer, por exemplo, colocar aqui também o dia, por exemplo, domingo é o 1, certo? Segunda é o 2, terça 3 e assim vai. Vou preenchendo aqui. 4, 5, 6 e 7. Beleza. Esses daqui são os dias da semana. A gente vai, para exibir os dias da semana, como 1, 2, 3 ou 4, para fazer algum cálculo, sei lá. A gente cria uma constante aqui, na verdade, uma variável, né? Private final. Não é static não, certo? Vamos chamá-lo de num dia. Na verdade é uma constante sim. É, E aí a gente já pode inicializar ela no construtor, porque os enums também têm construtores. Isso que a gente passou aqui, a gente basicamente está falando que o domingo o construtor dele recebe o 1. Então a gente põe aqui dias da semana, criando um construtor padrão, passando um parâmetro para ele, que é o int. Vamos chamar de i aqui, mas a gente pode colocar, por exemplo, dia em número.
dia da semana em número, né? E a gente faz a nossa constante lá receber ele. Beleza. Esse daqui é o nosso construtor. Ele vai receber aqui o nosso inteiro e a gente vai jogar o nosso inteiro na nossa constante aqui do número do dia. Vai, tá reclamando aqui. Ah, tá. É dias, semana aqui, certo? Beleza. Deixa eu ver o que que tá reclamando mais. Na verdade, acho que é só a ordem aqui, ó. Isso daqui tem que ficar abaixo dos nossos enums. Isso aí. Beleza. Temos a variável, temos o nosso construtor. E agora a gente vai fazer só o método get aqui. Public. Vou digitar mesmo. Public int get dia em número, por exemplo. E aí a gente retorna o nosso número que a gente quer. Return this ponto número do dia. Beleza, isso aqui é o nosso enum que se representa tanto segunda-feira quanto 2. Se a gente quiser imprimir tanto um quanto o outro, é possível de maneira sysout. É possível de maneira elegante sem utilizar as static finals lá, etc. Então, para a gente imprimir, é só passar ele mesmo, que ele já, a própria palavra já será impressa no console ou na tela, você que escolhe. A gente só passa ele aqui, que é dia, semana, ponto, aí você pode passar aqui domingo, por exemplo. Ele vai imprimir, vou rodar aqui, ele vai imprimir aqui o domingo para a gente mesmo. Se você quiser imprimir o número que está aqui dentro, ou pegar o número que está aqui dentro por alguma razão, que é o do domingo, a gente usa o método que a gente criou lá, get dia em número, vamos rodar aqui, ele vai imprimir um na tela. Se a gente passar aqui sexta, por exemplo, ele vai imprimir o responsável pela sexta lá, que é o 6. Certo? Então abandone as statics finals para esse fim, né? Utilize os enums. Então clica no gostei, se inscreve no canal, segue o BL Soft Oficial no Twitter, no Instagram e tchau.